Pessoal, agora nós vamos tratar sobre a continuação do estudo em latches e flip-flops, parte 3. Então, da última vez a gente trouxe um pouco sobre elementos de memória no primeiro módulo, como que a gente constrói. Depois tratamos daqueles latches construídos a partir de portas NAND. Depois tratamos sobre latches construídos a partir de portas NOR. E na última sessão a gente tratou um pouco mais da questão de diagrama de estados e situações nas quais há condição de corrida. E o objetivo desse módulo é de primeiro a gente fazer uma análise subsequente de um latch RS, desse com portas NOR, mas quebrando um desses caminhos, né, desses fios de retorno, o link de feedback, né, o link de realimentação, o fio que faz a realimentação, para que a gente possa entender um pouco melhor aquela expressão que eu havia colocado, que é a expressão booleana, que descreve o funcionamento de um latch, mais especificamente, né, aquela expressão para Q+, né, o Q de T mais um epsilon. Depois a gente vai entrar na questão de uso de clocks, né, clocks ou os relógios, que a função principal é que nós consigamos evitar as chamadas condições de corrida ou situações metaestáveis de conjuntos, né, circuitos contendo esses elementos. Então, uma forma que a gente pode fazer, se vocês observarem aqui, esse diagrama esquemático ele é absolutamente idêntico a esse que aqui está. Tá? A única diferença é que a gente só rearranja, a gente tira, se vocês perceberem, a gente tira esse fio que aqui está, tá vendo? E a gente coloca ele para lá um pouco, tá? Isso que a gente faz, a gente meio que puxa. Aí vocês podem perguntar, mas espera aí, cadê o Q barra? Q barra, ele vai estar aqui neste ponto, tá certo? Então, basicamente, o S, se vocês perceberem, o S está aqui, o Q barra, então ele entra nessa primeira porta NOR, o Q barra está aqui nesse pontinho aqui, tá? Então, o objetivo é só a gente reescrever o circuito e a gente finge que corta isso aqui. O que é fingir que corta? É para que vocês tenham mesmo a ideia de que como a gente pode, né, olhando só para essa caixa azul, como que a gente pode construir uma tabela verdade, né, e a equação característica. Eu creio que naquela última apresentação, né, do módulo anterior, talvez isso não tivesse ficado bem claro, mas quando a gente usa desse artifício, a gente entende que esse sinal Q de T mais um delta, lá a gente chamava Q mais um epsilon, tanto faz, é um Q mais um atraso devido a essas portas, ele pode ser reescrito de acordo com essa expressão que aqui está. Então, se vocês olharem, né, a gente tem uma forma bem simples, né, bem simplificada de como que a gente vai tratar esse caso. E aí a gente olha, por exemplo, para essa tabela verdade, certo? Lembrando que o S e R iguais a zero, independentes do valor de Q, o Q mais ou o Q de T mais delta, ele fica o mesmo que ele estava. Depois a gente tem um caso do reset, que ele independe do estado de Q, ele sempre joga o valor de Q mais para zero. O estado de set, né, que ele joga independente do estado de Q, ele joga para 1, e depois a gente coloca aquela situação na qual não é permitido, né, aquela situação onde R e S sejam iguais a 1, porque, como a gente viu anteriormente, se nós colocarmos um sinal 1 em uma porta NOR, necessariamente teremos um sinal 0 na saída. Então, não tem jeito da gente querer fazer com que ambos os sinais sejam iguais a 0 na saída, né? Que é o Q e o Q barra. Então, essa é a situação que não pode ocorrer. Então, a partir disso, a gente escreve esse mapa de Carnot e a partir dele que a gente pode derivar essa equação característica, na qual o Q mais vai ser igual a S mais R barra Q. Então, basicamente, é a forma da gente escrever esse circuito que aqui está. Era bem mais simples. Um ponto, então, que a gente pode começar a explorar é o seguinte. Bom, muito bem, uma vez que nós temos essas situações nas quais a gente pode ter estados
não desejáveis ou estados metaestáveis, qual que seria uma forma da gente eliminar essa possibilidade? Uma delas é o chamado o LET-RS chaveado, tá? Aí, o que a gente faz? A gente cria uma entrada de controle na qual ela só habilita o sinal de R e de S quando ela estiver habilitada. Então, percebam aqui que nós temos aqui na prática, vejam só, nós temos R barra, nós temos o habilita barra e nós temos o S barra. Então, imagine que a gente tem um R, uma bolinha aqui, o enable e uma bolinha aqui, aquelas bolhas, e o S uma bolha aqui. E a gente sabe que, na verdade, então a gente tem, na verdade, são ends, né? Então isso aqui vira um end. Eu estou fazendo um De Morgan aqui, mas só para poder facilitar a visualização de vocês. E aí a pergunta é, mas por que eu já não escrevo isso aqui de uma vez com a porta end? E aí a gente volta àquela antiga conversa de que a gente mantém tudo como NOR ou tudo como NAND, para poder ficar compacto o circuito. Tá certo? Então, como que isso aqui funciona? Novamente, percebam que aqui agora eu estou tratando de S barra e R barra e enable, né? Habilita barra. Então, ele só será habilitado, em outras palavras, o sinal de R e de S na entrada do LET só será habilitado quando o sinal de enable for, quando ele baixar. Quando ele baixar, aí sim, aí a gente pode amostrar o sinal que está aqui fora. A vantagem que a gente da gente utilizar isso é que o sinal de R e R barra pode variar adoidado, né? O R barra e o S barra, contanto que não seja na hora de eu fazer a amostragem. Então, o que eu faço? Então, na hora de amostrar, eu habilito. E aí, tirando isso, a gente não precisa se preocupar. Isso e tem possibilidades, tem situações nas quais a gente faz isso. Tem algumas situações que é interessante, uma delas é um circuito que chama de bouncer. Eu vou ver se mais para frente a gente trata dele um pouco, porque é um circuito que permite que a gente elimine um ricochete, que chama por exemplo, uma tecla de um teclado. Então eu entro nele em exemplos mais para frente, talvez não nesse módulo. Então, como que são esses relógios, né? O clock? Ele usa para manter o tempo, ou seja, o sincronismo. Ele espera o tempo suficiente para que essas entradas R barra e S barra se estabilizem. E aí, uma vez que elas estão estabilizadas, aí que a gente pode chavear e habilitar a amostragem. Esses sinais de clock geralmente são periódicos, são regulares, tá certo? Eles são periódicos e, portanto, regulares. E a gente pode variar, né, o tempo deles, por exemplo, o tempo que ele está, digamos, habilitado, de forma que ele não precisa estar a 50%, ele pode estar assim, ele habilita a atualização só por um pequeno instante de tempo. Essa é uma outra forma da gente construir ele. Mas supondo, por exemplo, que nós tenhamos um clock que seja 50%. Então, vejam só, então, toda vez que o clock barra, tá vendo o clock barra, ou seja, a hora que ele habilita, ou seja, quando ele está a zero, é quando a gente tem um sinal estável e durante esse clock a barra igual a 1, ou seja, o clock igual a zero, ele pode mudar à vontade. Então, basicamente é isso. Ele só permite que o R e o S passem, tá certo? Quando o clock estiver ativo, ou seja, o clock barra igual a zero. Aqui nesse caso, como eu tinha mencionado, a gente só tem um ciclo de trabalho de 50%, então só metade do período que vai permitir que o sinal se propague. E aí, naturalmente, a gente tem que garantir, né, que o sinal ele se estabilize durante aquela outra metade do clock. Uma outra forma também que a gente pode fazer é o chamado cascata de LEDs, né? Então, na prática, o que a gente faz? A gente conecta a saída de um LED à entrada de um outro. Tá? E o problema que aqui ocorre é o seguinte, vejam bem,
quando a gente faz essa estrutura aqui, o que é que pode acontecer? Pode acontecer do sinal, e observem aqui aquilo que eu havia mencionado anteriormente, que aqui a gente tem de fato uma porta AND. Então, lembrando que nos circuitos, nos diagramas de circuito anteriores, eu tinha uma porta NOR e eu tinha R barra, S barra e o clock barra. Aqui não, aqui a gente já utilizou De Morgan e fica bem mais fácil a gente enxergar. Mas quando a gente olha para esse circuito, qual que é o problema? Esse daqui, ele tem a seguinte característica, né? A gente, se o clock habilita, ou seja, o sinal sai propagando sem nenhuma obstrução, sem nenhum freio. Então ele vai embora. E aí qual que é o problema? A gente tem que se preocupar com a lógica que está entre esses lashes, que é muito mais rápido que o resto do circuito, ou seja, essas setinhas aqui, quando a gente está aqui, ou seja, que eu só tenho uma porta AND, ou seja, ela é muito mais rápida do que aquelas portas no qual tem aqueles loops, né? Aquelas malhas de realimentação. Então, como é que a gente resolve esse problema? A forma de resolver esse problema é com o chamado estrutura mestre-escravo. O que a gente faz? A gente quebra o fluxo do sinal alternando o clock, certo? Se chama de uma airlock. Airlock é um artefato que a gente utiliza, por exemplo, para garantir que você não deixe um ar voltar. A gente chama isso em português de sifão, né? Um airlock é isso, né? Ele é um sifão que não deixa, por exemplo, o cheiro do esgoto voltar, você fez isso embaixo de pia. Então é um airlock, né? Então esse fluxo alternado, ele funciona como um sifão. Eu estou fazendo uma tradução livre aqui. Então ele permite que o sinal entre, por exemplo, quando ele está alto, ele permite que esse primeiro flip-flop seja armado, vamos chamar assim, aí o meu P barra e o meu P estão prontos. No segundo semiciclo, ele permite que esse outro flip-flop seja carregado. E aqui a gente entende isso como sendo uma única unidade, tá? Então essa unidade aqui ela é completamente travada e o sinal só está habilitado a cada ciclo, certo? Essa aqui é a ideia de ter um flip-flop dessa forma, e com isso a gente impede que o sinal saia propagando, porque vocês vão ver mais à frente que a gente vai começar a criar circuitos mais complexos com esses flip-flops, é isso que a gente vai chamar. Isso aqui já está chamando já de flip-flop, não sei se vocês perceberam, né? Essa é uma estrutura que chama flip-flop. A diferença é que a gente consegue agora ajustar a cadência do fluxo de sinais que passa por eles. Antes o LED não, o LED está sempre deixando o sinal passar. Então no próximo módulo a gente vai tratar desses casos. Obrigado.